Texas, outubro de 1974. As ações de um homem arruinariam o Halloween por anos em todos os Estados Unidos. O caso ficou conhecido como o homem que matou o Halloween. Oiê, meu nome é Monique Costa, sejam muito bem-vindos à temporada do Criminal Sunday. Aqui eu vou te contar histórias de crimes reais, suspense, mistérios e muita investigação. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E todo domingo tem vídeo novo no canal. E segue a gente também lá nas redes sociais, vou deixar tudo na descrição, que lá tem conteúdo extra de YouTube iniciante para você que tem curiosidade de saber o que passa por trás das câmeras. E agora, let's go, que eu vou te contar essa história. Você sabe como surgiu o Dia das Bruxas, também conhecido mundialmente como Halloween? É celebrado no dia 31 de outubro, principalmente nos Estados Unidos, mas hoje em dia comemorado em diversos outros países. Hábitos como de crianças se fantasiarem para sair de porta em porta atrás de doces ou de espalhar pela casa enfeites e adereços assustadores como abóboras esculpidas e iluminadas, ou de participar de festas a fantasias, são cada vez mais populares. No entanto, sua origem pouco tem a ver com o significado moderno que essa festa adquiriu. O Halloween tem suas raízes não na cultura americana, como todos imaginam, mas na do Reino Unido. O termo designava, até o século XVI, a noite anterior ao Dia de Todos os Santos, celebrado em 1º de novembro. Desde o século XVIII, historiadores apontam para um antigo festival pagão, ao falar da origem do Halloween. O festival celta de Samain, termo que significa fim de verão. O Samain durava 3 dias e começava em 31 de outubro. Segundo acadêmicos, era uma homenagem ao Rei dos Mortos. Estudos recentes destacam que o Samain tinha entre suas maiores marcas a fogueira e celebrava a abundância de comida após a época de colheita. Em 1845, durante o período conhecido na Irlanda como a Grande Fome, 1 milhão de pessoas foram obrigadas a emigrar para os Estados Unidos, levando consigo suas tradições e crenças diferentes. Não é coincidência que as primeiras referências de Halloween começam a aparecer na América logo depois disso. Em 1870, por exemplo, uma revista americana publicou uma matéria que definia o Halloween como um feriado inglês. Hoje, portanto, o Halloween é o maior feriado não cristão dos Estados Unidos. Em 2010, superou tanto o Dia dos Namorados quanto a Páscoa. E ao longo dos anos foi exportado para outros países. Ronald O'Brien morava com sua esposa, Dainene, e seus 2 filhos, Timothy, de 8 anos, e Elizabeth, de 5 anos, em Deer Park, no Texas. Ronald era um oculista em uma Texas State Optical em Sharpstown, Houston, e também era diácono na Second Baptist Church, onde era responsável pelo programa de ônibus local, além de ser membro do coral. Agora a gente vai para a noite do dia 31 de outubro de 1974. Ali na casa, as crianças já estavam ansiosas, já todas arrumadas com suas fantasias, esperando o pai chegar para sair para pedir os doces do dia de Halloween. Nesse dia de Halloween, ele tinha feito questão que as crianças esperassem para que eles fossem juntos pedir doce. Ele nunca tinha feito tanta questão assim nos outros anos. Então, ele chegou e todos saíram juntos, junto com o seu vizinho e os filhos do vizinho. Então, assim, todos saíram naquela caminhada de Halloween, de porta em porta. Eles paravam nas portas das casas que estavam enfeitadas, que já sabiam que as casas de portas enfeitadas provavelmente teriam doces para eles receberem. Só que eles chegaram em uma casa, a casa estava enfeitada, mas eles bateram e não tinha resposta dessa casa. E as crianças, elas ficam muito eufóricas para poder dar tempo de bater em todas as casas. Então, elas não esperaram, elas saíram correndo para a próxima casa. O Ronald, ele ficou um pouco para trás. As crianças saíram correndo para a próxima casa e ele aguardou um pouco mais. Quando finalmente ele se encontrou com as crianças, ele tinha 5
piche-stick de 21 polegadas, bem grande. E esses 5 piche-sticks, ele alegou que pegou da casa que as crianças não aguardaram a resposta dos moradores. E eram 4 crianças ali, os 2 filhos dele e os 2 filhos do vizinho. Então ele deu para os 2 filhos dele e 2 filhos do vizinho e sobrou um piche-stick. Só que ele reconheceu um menino da igreja que estava passando por eles e ele deu o 5º piche-stick para esse menino. A receita original do piche-stick era simples: açúcar saborizado misturado com uma pequena quantidade de ácido cítrico para criar um sabor azedo. O doce era vendido em canudos de papel, que eram selados em ambas as extremidades. O doce podia ser despejado diretamente na boca e o canudo de papel podia ser usado como um dispensador improvisado. Com o tempo, a receita do piche-stick evoluiu. Novos sabores foram adicionados e o doce agora é vendido em uma variedade de formas diferentes, incluindo pacotes e tubos. Apesar dessas mudanças, o piche-stick continua sendo um doce popular entre crianças e adultos. Quando todos ali estavam já prontos para dormir, o Timothy, ele arrecadou muitos doces e ele estava muito contente com aquilo. Então ele pediu ao pai para comer alguns doces e o pai falou para ele escolher somente um. E ensinou ele a pegar o piche-stick, que era maior, e ele foi lá, feliz, pegou o canudo do piche-stick que ele ganhou, e ele estava tendo dificuldade para abrir o canudo, estava muito complicado. Aí ele pediu ajuda ao pai, e o pai prontamente foi lá e ajudou a abrir o canudo para o Timothy. Não deu muito tempo depois, o Timothy começou a reclamar que o gosto do doce estava um pouco amargo e ele estava sentindo muita dor no estômago. E aí seu pai pegou um suco, meio parecido com um kisuke no Brasil, e deu a ele. Só que isso atrapalhou mais ainda. Quase imediatamente depois do suco, o Timothy, ele correu para o banheiro com dores fortes no estômago, ele vomitava muito e começou a ter convulsões. O Ronald, ali um pouco nervoso, ele foi até o banheiro, segurou o filho enquanto o filho estava vomitando, só que ele sentia que cada vez mais o filho ficava mais mole, mais cansado de tanto que ele estava vomitando, sabe? E foi aí que o Ronald liga para o 911. Timothy foi levado às pressas para o hospital, mas, infelizmente, ele faleceu no meio do caminho. Menos de 1 hora antes de consumir o doce. Michael Hilton estava trabalhando na admissão da polícia naquela noite quando recebeu a ligação sobre Timothy. Ele não hesitou, imediatamente pegou o telefone e ligou para o Dr. Joseph, o legista-chefe do vizinho do condado de Harris. Ele explicou a situação ao médico e o médico perguntou como era o hálito do menino. Uma ligação para o necrotério revelou que havia um cheiro de amêndoas saindo da sua boca. O doutor logo disse: é cianeto. E depois, com essa notícia da morte do Timothy, ali por causa dos doces que ele havia consumido na noite de Halloween, a população ficou logo nervosa, começou a arrecadar todos os doces que seus filhos tinham pego naquela noite e tudo eles entregavam para a polícia. E foi feita uma autópsia no corpo do Timothy, onde foi confirmado que Timothy havia morrido com uma dose letal de cianeto de potássio. Como ele havia morrido e depois de ingerir um doce chamado piche-stick, a polícia começou a coletar todos esses doces pela vizinhança. Então, eles não sabiam que era somente 5, mas 4 dos 5 foram coletados perfeitamente. As crianças não haviam consumido o doce ainda. E o 5º piche-stick foi o mais desafiador. Os pais do menino a quem Ronald havia dado o piche-stick ficaram histéricos, porque eles não conseguiam encontrar os doces. Eles correram escada acima para tentar achar os doces quando viram seu filho dormindo profundamente, segurando o piche-stick. Ele não havia consumido o piche-stick porque ele não conseguiu abrir, porque a amarração estava muito ruim de abrir. Como o Timothy tinha pedido para o pai dele abrir, esse menino ele não conseguiu abrir por conta disso. Todos os 5 piche-stick foram abertos, onde foi descoberto que as 2 polegadas superiores estavam cheias de pó de cianeto e tinham sido seladas novamente com um grampo. O patologista que testou o piche-stick descobriu que havia cianeto suficiente naquele que Timothy consumiu para matar 2 adultos.
Os 4 restantes continham dosagens que poderiam matar de 3 a 4 adultos. A polícia então começa as investigações. Quando questionado pela polícia, o Ronald sobre aonde ele havia pego os pichichique, ele disse para a polícia que não se lembrava aonde era a casa. E isso fez a polícia ficar desconfiada. A polícia também investigou o vizinho que estavam com eles naquela noite e o vizinho confirmou que eles só tinham ido a 2 ruas naquela noite porque estava chovendo muito. Então ele disse que nenhuma casa daquelas ruas entregou doces de pichichique para nenhuma criança. A polícia então levou Ronald pelas ruas que eles andaram para descobrir qual foi a casa que foi dado o pichichique. E Ronald caminhou por essas ruas 3 vezes até levar a polícia na casa que foi dado o pichichique. Ele disse que o dono da casa, ele não acendeu as luzes, mas ele abriu a porta da casa o suficiente para estender a mão e entregar os 5 pichichique. E ele só disse que não conseguiu ver a fisionomia da pessoa e só viu que o braço era peludo. Aquela casa era da propriedade de um homem chamado Courtney Melvin. O Sr. Melvin era um controlador de tráfego aéreo no aeroporto Hobby e não voltou para casa do trabalho até as 11 horas da noite de Halloween. Seu álibi foi confirmado e o Sr. Melvin foi descartado como suspeito. E agora, nesse ponto do caso, o Ronald se tornou o principal suspeito desse caso. Então, a polícia começa a investigá-lo. Eles descobrem que Ronald O'Brien tinha mais de 100 mil dólares em dívidas e tinha um histórico de incapacidade de manter um emprego. Ele teve 21 empregos nos últimos 10 anos e estava prestes a ser demitido da Texas State Optical, pois era suspeito de roubo. Seu carro estava prestes a ser retomado e a casa da família estava sendo executada. Tudo isso pode ser considerado circunstancial. No entanto, a polícia descobriu que Ronald fez apólices de seguro para seus filhos, pouco tempo antes da morte de Timothy. Em janeiro de 1974, ele havia feito apólices de seguro de vida de 10 mil dólares para ambos os filhos. Então, em setembro, ele fez apólices adicionais de 20 mil dólares para ambos os filhos, poucos dias antes do Halloween. Ronald fez outra apólice de 20 mil dólares para cada filho. As apólices somavam 60 mil dólares e a senhorita O'Brien alegou que não sabia nada sobre nenhuma delas. Registros telefônicos mostram que na manhã de 1º de novembro de 1974, um dia após a morte do filho Timothy, Ronald ligou para a seguradora para perguntar sobre a cobrança das apólices que tinha feito para seu filho. Foi emitido um mandado de busca para a casa do Sr. O'Brien, onde foi recuperada uma tesoura com resíduo de plásticos pretos que eram semelhantes ao encontrados no doce com cianeto. Ronald foi preso e levado para interrogatório, onde ele alegou inocência. Ronald estava frequentando uma faculdade comunitária e perguntou ao seu professor coisas como: o que é mais letal, cianeto ou outro tipo de veneno? Então, outra testemunha se apresentou contando à polícia sobre um homem que tinha entrado na loja de produtos químicos em Houston. Ele queria comprar cianeto, mas foi embora quando lhe disseram que a menor quantidade que ele poderia comprar era 5 libras. Embora a testemunha não pudesse identificar Ronald diretamente, eles se lembraram de que ele estava usando um avental bege ou azul, como um médico. Isso combinava com o uniforme de Ronald para seu trabalho como oculista. Embora nunca tinha sido possível confirmar onde e quando Ronald comprou o veneno, ele foi preso por assassinato do seu filho Timothy em 5 de novembro de 1974. Ele foi indiciado por uma acusação de homicídio capital e 4 acusações de tentativa de homicídio. Ronald declarou-se inocente em todas as 5 acusações. O julgamento começou em 5 de maio de 1975 e descobriu-se que Ronald tinha o que amigos e colegas do trabalho consideravam um interesse incomum em cianeto. Ele falava sobre isso com frequência, como quanto tempo levaria para matar uma pessoa. Um químico e conhecido de Ronald
também testemunhou. Ele disse que no verão de 1973, Ronald havia perguntado para ele sobre cianeto e qual a quantidade seria fatal. Um vendedor de suprimentos químicos também testemunhou. Ele disse que Ronald havia perguntado para ele como que comprava cianeto. Então, a cunhada e o cunhado de Ronald também testemunharam contra ele, alegando que no dia do funeral de Timothy, tudo o que ele conseguia falar era em usar o dinheiro do seguro que receberia da morte de Timothy para tirar longas férias e comprar tudo o que queria com ele. O caso ganhou atenção nacional e ficou claro que Ronald O'Brien saboreou cada momento. Ele foi apelidado de The Candyman e em 3 de junho de 1975 foi considerado culpado de homicídio capital e 4 acusações de tentativa de homicídio. Ele foi sentenciado à morte na cadeira elétrica e logo depois sua esposa pediu o divórcio. Ronald foi preso na Huntsville Unit, em Huntsville, no Texas. Outros condenados à morte o desprezaram por matar uma criança, e ele não tinha amigos. Os presos fizeram uma petição para realizar uma manifestação organizada na data de execução de Ronald, para expressar seu ódio por ele. Sua primeira data de execução foi marcada para 8 de agosto de 1980, mas ele recebeu uma suspensão da execução. Uma segunda data foi marcada para 25 de maio de 1982, e novamente a data foi adiada. Então, o juiz Michael agendou uma terceira data de execução, 31 de outubro de 1982, onde ele se ofereceu para pessoalmente levar Ronald para a Câmara da Morte. Mas a Suprema Corte adiou a data mais uma vez, dando a Ronald a chance de buscar um recurso para buscar um novo julgamento. Uma quarta data foi marcada para 31 de março de 1984. Nessa época, a cadeira elétrica foi considerada uma punição muito cruel e incomum. Então, Ronald foi definido para ser executado por injeção letal. Seu advogado tentou obter outra suspensão da execução, argumentando que a injeção letal era uma punição cruel e incomum, mas o pedido dessa vez foi rejeitado. Pouco depois da meia-noite, em 31 de março de 1984, Ronald O'Brien foi levado para a Câmara da Morte. Em sua declaração final, ele manteve sua inocência e afirmou que sentia que a pena de morte era errada. O que está prestes a acontecer em alguns momentos está errado. No entanto, nós, como seres humanos, cometemos erros e enganos. Esta execução é um desses erros, mas não significa que todo o nosso sistema de justiça esteja errado. Portanto, eu perdoaria todos que tornaram parte de alguma forma na minha morte. Também para qualquer um que eu tenha ofendido de alguma forma durante meus 39 anos. Eu oro e peço seu perdão, assim como eu perdoo qualquer um que me ofendeu de alguma forma. E eu oro e peço perdão a Deus para todos nós, respectivamente, como seres humanos. Aos meus amados, entendo meu amor eterno. Aqueles próximos a mim saibam em seus corações que eu amo todos vocês. Deus abençoe a todos e que as melhores bênçãos de Deus sejam sempre suas. Ronald C. O'Brien. PS. Durante meu tempo aqui, fui bem tratado por todo o pessoal do TDC. Uma multidão de 300 manifestantes reuniram-se do lado de fora da prisão, comemorando, enquanto alguns gritavam doces ou travessuras. E outro grupo se reuniu protestando contra a pena de morte. Ronald O'Brien foi declarado morto às 12h48 da manhã. Ele agora está enterrado no Forest Park East Cemetery em Webster, no Texas, enquanto seu filho Timothy está enterrado no Forest Park Lander Cemetery em Houston. O caso de Ronald O'Brien é um lembrete gritante de como a ganância e a decepção podem levar a crimes hediondos. Suas ações calculadas, motivadas por motivos financeiros, resultaram na perda trágica de um inocente, ilustrando a natureza destrutiva da ganância. O crime de O'Brien teve um impacto profundo na confiança da comunidade e na tradição do Halloween. Ele instalou um senso de medo e cautela no país, alterando a maneira de como o Halloween era celebrado. Este caso destaca a importância crítica da vigilância das nossas crianças, especialmente durante eventos comunitários, com doces ou travessuras. Ele serve como um lembrete para sempre sermos cautelosos.
e priorizarmos a segurança dos nossos mais jovens e vulneráveis. Então é isso, gente, a história de hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo postado. Tem vídeo todo domingo na temporada do Criminal Sunday. E até semana que vem!